A pregação de hoje foi preparada pelo pastor Elisandro Rabelo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 ao 17. Mateus, capítulo 16, 13 ao 17. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O próximo texto, meus irmãos, é no Evangelho ainda de João, capítulo 1. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Meus irmãos, hoje também a pregação do Catecismo Heidelberg, domingo 13. Vamos abrir. Domingo 13. Pergunta 33 e pergunta 34. Por
que Cristo é chamado de o único Filho de Deus, se também nós somos filhos de Deus? A resposta: porque só Cristo é por natureza o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus, pela graça e por causa de Cristo. Pergunta 34. Por que você chama Cristo de nosso Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, todos sabem que o Antigo Testamento e o Novo Testamento apontam para Jesus, acerca de seu ensino, de sua obra e de sua pessoa. O próprio Jesus afirmou isso quando ele disse: examinai as Escrituras, porque ela mesma testifica de mim. E nós encontramos essa citação no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E as Escrituras, meus irmãos, ensinam que Jesus é o Salvador, aquele que veio ao mundo salvar o seu povo dos seus pecados. Que Jesus é o Cristo, aquele que foi escolhido e ungido por Deus Pai para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei, e assim redimir um povo para Deus. Além disso, a Bíblia afirma que Jesus é Filho de Deus, de nosso Senhor, aquele que é verdadeiro Deus, como o Pai e o Espírito Santo, e portanto poderoso para nos salvar. E se desejamos conhecer Jesus como Ele é e desfrutar de sua salvação, temos que olhar para a Bíblia e crer no que ela diz a respeito de Cristo. Não devemos dar ouvido às opiniões que existem, opiniões humanas, que alguns dizem que Cristo foi um grande profeta apenas, um bom homem, que ajudou muitas pessoas, fez diversos milagres e só isso. E até mesmo alguns dizem que ele foi um revolucionário político, um revolucionário social. E esses conceitos, meus irmãos, errados sobre Jesus Cristo, sobre sua glória, esvazia o nosso Deus e a divindade dele. Na época que Jesus andou entre nós homens, as pessoas já tinham essa opinião humana sobre ele. Muitos achavam que ele era apenas um profeta, e a gente vê essa citação em Mateus 16, 13 e 14. Mas observe, quando Pedro e seus discípulos confessam acerca de Jesus, o que é que eles dizem? O que exatamente Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E note que essa confissão de Pedro foi aprovada por Jesus e revelada por nosso Deus, Deus Pai. E hoje os cristãos confessam isso. Quando a gente fala no nosso credo apostólico, citação: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Meus irmãos, eu vos proclamo a palavra de Deus com o seguinte tema: o crente confessa que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. E dentro desse tema, meus irmãos, foi dividido em dois pontos, que o primeiro ponto vai falar o que essa confissão significa para nós cristãos. E o segundo ponto é o que essa confissão significa. Primeiro ponto, significa para o crente. Segundo ponto, o que essa confissão significa para Cristo. Aqui no domingo 13 do catecismo encontramos uma explicação bíblica para isso. Nos títulos, único Filho de Deus e Nosso Senhor. Esses dois nomes são atribuídos a Jesus na Bíblia e confessados pelos crentes nos credo apostólico. Ambos apontam para a divindade de Jesus. Mas hoje vamos nos atentar, irmãos,
ao ponto, o único Filho de Deus, à luz da pergunta e resposta 33, que diz: por que Cristo é chamado o único Filho de Deus, se também somos filhos de Deus? E a resposta: porque só Cristo é por natureza o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus pela graça e por causa de Cristo. A expressão, meus irmãos, filhos de Deus, usado na Bíblia, de modo geral, fala da posição de Jesus e dos crentes em relação a Deus. João Batista testificou que Jesus era filho de Deus. O próprio Cristo chamou Deus de Pai e declarou ser filho de Deus. A Bíblia também chama os cristãos de filhos de Deus. Sendo assim, por que confessamos que Jesus é o único Filho de Deus, se nós também somos chamados filhos de Deus? O que essa confissão significa para Jesus? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Em primeiro lugar, Cristo é o único Filho de Deus, no sentido de possuir a mesma natureza do Pai. E somente Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. A expressão por natureza indica que Jesus é da mesma essência do Pai, que ele possui uma divindade e é verdadeiro Deus. E observem isso, Jesus não é um ser criado assim como Adão foi, assim como nós somos. Ele é o eterno, ele é eterno e já existia antes de nós. Ele estava com o Pai na eternidade e todas as coisas foram feitas por meio dele. O Antigo Testamento afirma que Jesus é o Pai da eternidade e que suas origens são desde os tempos da eternidade. A gente vê isso em Isaías 9:6 e Malaquias 5:2. O próprio Cristo deu testemunho da sua divindade como Filho eterno de Deus, afirmando que já existia antes de Abraão. E a gente sabe que essa passagem fala, quando ele fala isso, antes de Abraão, eu sou, e pegaram pedras para apedrejar ele. E que desfrutava da glória com o Pai antes que houvesse mundo. E Paulo afirmou que Cristo existia antes de todas as coisas e que nele habita toda a plenitude da divindade. Por causa desse testemunho bíblico, meus irmãos, a igreja fiel sempre confessou que Jesus, por natureza, é o Filho eterno de Deus. O Credo Niceno, por exemplo, descreve com detalhes a filiação única e divina de Cristo. Citação do Credo: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, com substância do Pai. Cristo possui todos os atributos da divindade, tais como onipotência, onisciência, onipresença, santidade perfeita, majestade e eternidade. É verdade que ele assumiu a nossa natureza humana, mas que isso fique claro, mas não deixou de ser verdadeiro Deus, porque ele assumiu a nossa natureza. Ele é o primogênito de Maria, e ao mesmo tempo, ele é o unigênito de Deus. E esse termo, unigênito de Deus Pai, significa que Jesus é nascido do Pai, não no sentido de ser criado, mas no sentido de que ele mesmo, na eternidade, decidiu, no conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, havia esse mundo e ser gerado no ventre de Maria, a fim de se tornar homem para salvar pecadores. Irmãos,
A glória de Jesus como Filho eterno de Deus deve ser uma doutrina que deve encher os nossos corações de alegria, deve ser uma doutrina que deve encher nossos corações de esperança. E observem, se Jesus fosse apenas um profeta, fosse apenas um homem bom, que morreu nas mãos de pecadores, não haveria esperança de salvação para nós. Mas ele é o único Filho de Deus, ele é o Deus eterno, aquele que suportou a ira de Deus em nosso lugar, e nos trouxe a vida por meio da sua morte. Ele é o unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. É um Salvador completo e suficiente, em que encontramos tudo que é necessário para a salvação. Ele é a luz que resplandece nas trevas, e a vida está nele. Quem nele crê terá a luz da vida e a vida eterna. Em segundo lugar, Cristo é o único Filho de Deus no sentido de ter um relacionamento íntimo com o Pai. Na verdade, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade, viviam juntos em plena harmonia e comunhão. Há um relacionamento íntimo de amor e cooperação entre as três pessoas da Trindade. A criação do universo, a redenção da igreja, são obras planejadas e realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo tendo se tornado homem, o Filho não deixou de ser amado pelo Pai e nem deixou de amar o Pai. Ambos têm um relacionamento de amor e trabalham juntos pela salvação de pecadores ao lado do Espírito Santo. E João testemunha acerca dessa relação de amor e comunhão entre o Pai e o Filho, ao afirmar que o Verbo, falando de Jesus Cristo, estava com Deus na eternidade. E que Deus unigênito está no seio do Pai hoje, na glória. O próprio Jesus, meus irmãos, tinha consciência de sua relação com o Pai. Enquanto esteve aqui na terra, ele afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem me vê, vê o Pai. Ele também disse: tudo lhe foi entregue por seu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso a gente encontra em Mateus 11:27. O Pai chamou seu filho amado e tinha prazer nele. Mateus 3:22. Agora, qual é a importância desse relacionamento de amor entre o Pai e o Filho? Por amor ao Pai, Jesus cumpriu prontamente a sua vontade para a nossa salvação. E por amor a seu Filho, o Pai lhe deu como herança a igreja. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é um amor tão grande que se estende a nós pecadores. Por causa do amor de Deus, por causa do amor de Deus, fomos feitos filhos amados, meus irmãos, e herdeiros da vida eterna. Agora, o que essa confissão significa para nós crentes? Embora Cristo nos chame de seus irmãos e a Bíblia afirme que somos filhos de Deus, nós não somos iguais a Cristo. Deus, Ele é Deus igual a Cristo. Ele não tem parte com Ele e não desfruta das bênçãos da salvação. Os próprios judeus que não receberam a Cristo ficaram fora da salvação e pereceram em sua incredulidade e rebeldia. Mas os que creem, independente de raça, independente de posição social, Deus os tornou em seus filhos. Por isso confessamos que somos filhos adotivos de Deus e pela graça, por causa de Cristo. Observe que
a nossa adoção, meus irmãos, é resultado da graça de Deus em Cristo. O Filho de Deus foi entregue ao Pai como sacrifício pelos nossos pecados. O Pai não foi obrigado a entregar o seu Filho, mas Ele entregou por graça, por amor a nós pecadores. Ser filho de Deus pela obra de Cristo não é algo que escolhemos ou algo que merecemos, mas é fruto de graça de Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo escolheu também ser o nosso Pai. Ele nos adotou em sua família, sem mérito algum da nossa parte. Ele nos ama da mesma forma que ama o seu Filho. Ser filho de Deus em Cristo é realmente um grande privilégio, meus irmãos. Não há maior bênção para o pecador do que ter Deus como Pai. Nossos pais terrenos podem nos desapontar, falhar conosco, mas o nosso Pai celestial jamais fará isso. Ele nos ama com amor eterno e nos cobre com suas bênçãos ricas. Podemos nos dirigir a Ele em oração, na certeza de que nos ouve e atende os nossos pedidos. Podemos contar com seu apoio e proteção em nossas vidas e na nossa peregrinação aqui na terra. Podemos contar com sua correção paterna quando falhamos. Podemos contar com o seu Espírito que nos fez nascer de novo e nos ajuda a andar em novidade de vida e perseverar até o fim no caminho da nossa salvação. Além dessas bênçãos que desfrutamos aqui na terra, como os filhos de Deus em Cristo, nosso Pai Celeste tem reservado para nós uma herança eterna. Somos peregrinos em terras estranhas, e o nosso lar está no céu, onde o Pai guarda os seus filhos amados em Cristo Jesus. O Pai não gera filhos para depois abandoná-los ou deixá-los perecer no inferno. Ele dá nova vida em Cristo e os leva à glória. A verdade é que todos os filhos de Deus, por sua graça em Cristo, terão corpo semelhante aos de Cristo, e a gente encontra isso em Filipenses 3:21, e reinarão com Ele por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, você que crê em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, saiba que Deus faz de você um filho amado dele por pura graça. Ele te dá esta bênção em Cristo Jesus. Uma reflexão para nós, meus irmãos. Qual tem sido a sua resposta ao amor de Deus revelado em Cristo? Você vive como um filho de Deus? Tem sido grato pelas bênçãos que Ele te dá? Você ama o seu Pai que está no céu e obedece a sua palavra? Você confia em Deus? É contente com o que Ele te dá? Tudo que você tem, você está contente com isso? Reflita na sua vida como filho de Deus e honre seu Pai com seus atos e com suas palavras. E quanto a você, ainda que não recebeu Jesus com fé como seu Salvador, saiba que fora de Cristo não há salvação para você. Sem entregar a sua vida a Cristo, você não poderá se tornar filho de Deus e ser salvo. Ó pecador, até quando permanecereis em vossos pecados? Não vale a pena a vida sem Cristo, meus irmãos. Quem vive sem Cristo hoje, viverá eternamente sem Ele. É isso que você deseja para a sua vida? Viver embaixo da ira de Deus?
e ser condenado eternamente. Hoje é o dia da salvação. Corra para Cristo, creia nele. Ele é o Filho eterno de Deus, o unigênito do Pai, que foi entregue na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas se torne filho amado de Deus, e receba graça e perdão pelos seus pecados e a vida eterna. Amém.